A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja dentro de cada coração. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Nesta oportunidade, eu quero trazer uma reflexão sobre um assunto muito importante. É um tema que deve ser abordado porque tem trazido muito transtorno no meio cristão. E hoje eu quero falar sobre o exclusivismo religioso. Eu não sei se você já ouviu falar essa expressão, né? Uma expressão pouco conhecida de muitos cristãos. O que é ser exclusivista? Ser exclusivista é participar de denominações que se autodenominam os donos da verdade, né? Salvação é exclusividade daquele grupo, né? Pessoas de outras denominações cristãs que não fazem parte daquele grupo não são salvos em Cristo, não vão obter salvação, né? Não tem direito à salvação. Por quê? Porque eles não fazem parte, né, do aprisco de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a mentalidade do exclusivista religioso. E eles usam muito, né, um texto mal interpretado, está lá em 10 de São João, né? Eles usam bastante, né? Lá está escrito assim, né? Eu sou o bom pastor, disse Jesus. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu ainda tenho outras ovelhas que estão em outros apriscos, mas estas no tempo certo ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Pronto. Pega um texto isolado ali de 10 de São João, verso 16, totalmente, vamos dizer, fora do seu contexto, do que Jesus estava tratando, né? E assim eles começam a propagar o exclusivismo religioso, né? O orgulho religioso, trazendo transtorno e separando o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, que é a igreja, ela não pode ser fragmentada, né? É alguém dizer, não, o corpo de Cristo é só determinada denominação, é só determinado grupo, excluindo e separando pessoas que são sinceras e que servem a Deus em outras denominações cristãs. Então o que é que acontece? Qual o erro de interpretação de ideias de São João? Primeiro, naquela época não existia denominações, então Jesus ele não estava falando de denominações cristãs, né? Então nós temos que entender de quem Jesus estava falando. Que aprisco era aquele que Jesus disse que outras ovelhas que estavam em outro aprisco não faziam parte daquele aprisco. Jesus estava falando dos judeus. Jesus era judeu, pertencia ao judaísmo, ele servia a Deus como assim todos os servos de Deus daquela época, né? E outras nações, outros povos que não estavam ainda, né, não fazia parte do povo de Deus, então no tempo certo eles ouviam a voz de Deus, que é o que? O Evangelho, e eles viriam, né, a servir a Deus, e haveria um só rebanho, um só pastor. Outro texto também, outra parte também que eles usam em 10 de São João é para dizer que pessoas que estão em outra denominação, que tem pastor, eles não estão servindo a Jesus. Por quê? Porque pastor para eles só Jesus, né? Não existe pastores, só que aí nós vamos ter um grande problemas, né? Primeiro, lá desde o Velho Testamento já existia profecias, né? Quando o povo de Deus estava sendo abandonado pelos seus líderes, pelos seus pastores. Então já existia uma profecia que Deus iria levantar pastores comprometidos, né, com o povo, com as ovelhas, né, com a palavra de Deus, né? Então já existia essa profecia que Deus iria chegar a tempo que ele ia levantar pastores, né? Aí eles usam, não, mas lá em 34 de Ezequiel está escrito, né? Que eu estou contra os pastores de Israel, né? Porque eles não apacentam as ovelhas, eles apacentam a si próprio, eles vestem a lã das ovelhas, né? Mas não cuida do rebanho. E lá está escrito que vai haver um só pastor e um só rebanho. Mas é justamente isso, meu querido. Existe o sumo pastor e existem os pastores comuns, que somos, vamos dizer, um ancião, ele é um pastor, um cooperador é um pastor, um presbítero é um pastor, né? Um pastor é um pastor, mas ele não é o sumo pastor, né? Você vai ver isso lá no livro de Pedro, né? Ele mesmo diz que ele era presbítero, né? Entendeu? Mas que quando viesse o sumo pastor, né? Então nós iríamos receber a coroa da vida. Então existem os pastores e os sumos pastores. É só você ir lá, né? Em Efésios, no capítulo 4, diz que Deus mesmo, né? Ele escolheu uns para pastores, outros para doutores, né?
querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Vamos ver lá também, né, no livro aos Hebreus, onde está lá escrito, né, obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar conta dela. Ah, mas aí não é o título, aí é o dom. E quem está dizendo que título importa alguma coisa? Tanto faz você ser chamado de pastor, se você tem um rebanho que você é responsável, como você ser chamado de diácono, como você ser chamado de presbítero, como você ser chamado de ancião, de cooperador, não importa. O título é menos relevante, mas todos eles ocupam o ofício de um pastor, que é o quê? Tomar conta das ovelhas. Né? Então isso é o perigo do exclusivismo religioso. Então muito cuidado com o exclusivismo religioso, ele é uma praga, ele está dividindo o corpo de Cristo, está fragmentando o corpo de Cristo e trazendo um grande transtorno. Né? Abra os teus olhos, né, para enxergar, né, que isso não é cristianismo, isso é religiosidade, extremismo religioso. Né? Os irmãos da Assembleia, nossos irmãos, os irmãos da congregação, nossos irmãos em Cristo, né? O da Batista, nossos irmãos em Cristo também, apenas eles estão servindo a Deus em outro endereço. Isso não quer dizer que eles não tenham Cristo como seu sumo pastor. Isso não quer dizer que eles não estejam servindo a Deus, né? Então, naquela época não existia denominações. Não existia pastores como nós estamos acostumados. E outra coisa, os pastores mercenários de 10 de São João não eram de outras denominações, não. Eram os pastores do povo de Deus. Daquela época, quem Jesus estava se tratando? Estava falando dos escribas e fariseus, que eles eram hipócritas, que eles atavam fardos pesados, difíceis de suportar, botavam nos ombros das pessoas, mas ele nem com o dedo tocava, faziam as coisas por interesse, por top ganância. Então, eles eram os pastores, não eram de outras denominações, era de entre o povo de Deus. E também nos dias atuais, tem pastores gananciosos? Tem anciões também gananciosos. Está pensando que não? Tem cooperadores gananciosos, né? Tem presbíteros gananciosos, mas tem homens comprometidos. Tem ancião de bem, tem cooperador de bem, tem pastores de bem que dão a vida pelas ovelhas, né? Que se dedica. Isso é só você pesquisar que você vai ver quantos pastores que estão morrendo, né? Em países aí ditatoriais como a Coreia do Norte, como a China, né? Como o Oriente Médio, como a África, né? Pessoas que estão morrendo. Por quê? Porque estão ali pregando o evangelho. Essas pessoas estão atrás de dinheiro. Se eles estivessem atrás de dinheiro, eles estavam aqui no Brasil. Que aqui é que é o local bom, né, de pastores enricados. A gente tem visto aí quantos que são mercenários mesmo, mas já aqui no contexto de 10 São João não está tratando desses pastores, está tratando do povo de Deus, né, pastores que estavam ali, mas não estavam tomando conta do povo de Deus. Então essa reflexão que eu queria trazer hoje. Então peço a você encarecidamente que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam edificadas por essa mensagem. E você que era exclusivista, sectário, refaça os seus conceitos, examine as escrituras, né? A palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em memória do nome de Cristo, ele está presente. Então, para servir a Deus, né, e para se reunir em nome de Cristo, não precisa você estar em nenhuma denominação. Nem isso é necessário. Não estou dizendo que seja errado alguém se reunir numa denominação cristã. Não. Mas se você estiver se reunindo, até dentro da tua casa com 2, 3, ou um grupozinho de pessoas, você é uma igreja também, você faz parte do corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo não é uma denominação. O corpo de Cristo é todos os membros que em todos os lugares confessa o nome de Cristo como seu único e suficiente Salvador. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.